página de hoje intitula-se Embaixadores do Cristo. Foi retirada do livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem cargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem do bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que, na presente afirmativa de Paulo de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de tua luz. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir assim: Jesus amado, querido divino, divino amigo, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, pedindo a tua proteção, a proteção dos bons espíritos, que possam ser enviadas até nós as suas vibrações de amor, de paz e de luz, envolvendo a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e todos aqueles irmãos que caminham sob o peso de suas próprias cruzes. Que a todos, Senhor, onde quer que estejam, a sua luz possa alcançá-los. Pode ser nos asilos, nos albergues, nos leprosários, nas ruas, nas prisões. Em qualquer lugar, Senhor, a sua luz infinita há de envolver e iluminar a todos nós, enchendo os nossos corações de fé, enchendo as nossas mentes da verdade, assim fortalecendo a nossa determinação em sermos nós mesmos, Senhor, a luz do nosso próprio caminho, e a luz, mesmo que pequenina, no caminho daqueles que sofrem mais do que nós. Que possamos, Senhor, no exercício do teu evangelho, diariamente, possamos ser uma luz, mesmo que diminuta, no caminho daquele que sofre, daquele que não tem menos fé do que nós, daqueles que têm menos oportunidade do que nós, daqueles que ainda não conheceram o teu evangelho. Dá-nos a oportunidade, Jesus, de trabalhar em teu nome e nos transformarmos nós mesmos nos embaixadores da tua luz, dentro das possibilidades de cada um de nós. Abençoa todos nós, abençoa essa tarde maravilhosa, e que possamos sair daqui melhores do que entramos. E que todo o benefício que recebemos nessa tarde, nós possamos dividir com aqueles com que cruzarão nosso caminho. Fica em nossos corações, Jesus, hoje, agora e sempre. Abençoe e envolve também nas tuas vibrações a nossa irmã Rosa, para que os bons espíritos possam cercá-la, inspirá-la, para que ela possa nos passar os ensinamentos do estudo da tarde de hoje. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. A todos os irmãos presentes, nossas saudações fraternas, no desejo de que a tarde de hoje seja uma tarde de reflexões e que todos nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. É o nosso desejo. Bom,
Ainda bem que o estudo do Novo Testamento nos deu, assim, e a todos nós, quando eu digo nos deu, a todos nós, uma introdução muito grande ao nosso tema de hoje. Se nós formos bem atentos a tudo que lemos e a tudo que ouvimos aqui nessas reuniões de assistência espiritual aos sábados, nós vamos perceber que a tônica de todo o ensinamento do Espiritismo é a nossa transformação moral. Perceberam que nós falamos isso o tempo todo? Isso nos foi trazido por Kardec, na codificação, quando ele recebeu essas instruções dos espíritos. Não é? Porque esses espíritos, convivendo com Jesus no passado, entenderam perfeitamente essa proposta da Boa Nova de Jesus, que seria trazer para a humanidade, naquele momento em que Jesus veio, jamais um pouquinho mais esclarecida, não tanto quanto hoje, não é? Um pouquinho mais esclarecida, que não há outro caminho para a nossa felicidade se não for caminhado, se não for perseguido por nós mesmos. Por nós. Espíritos imortais que temos uma trajetória de felicidade, porque assim o nosso Pai nos garantiu que nós seremos felizes um dia. A nossa trajetória é de felicidade. Mas como? Que felicidade é essa? Ganhar na loteria, ser rico, ser bonito, ter um corpo bonito, ter uma casa bonita, ter uma casa de praia, ter bons amigos, se dar bem com todo mundo? Será que é essa a felicidade? Não. A felicidade é aquela felicidade de ter a consciência em paz. Aquela consciência de que faço aquilo que eu posso fazer dentro das minhas condições e lutarei sempre para que eu tenha melhores condições de praticar o bem, de conviver no bem. Então, meus amigos, esse tema de hoje tem tudo a ver com a gente, ser espírita. Nós ouvimos muitas pessoas falarem, sou espírita. Eu, por exemplo, tenho várias pessoas no meu relacionamento, né, quando eu falo assim, em que eu sou espírita, eu também sou espírita. Aí eu pergunto assim, você frequenta algum centro espírita? Você vai a alguma casa espírita? Até porque a palavra centro espírita tem aquela conotação pesada, né? Então, a gente assim fala em sociedade espírita, casa espírita, para não chocar tanto, porque eu já ouvi alguém me dizer assim, você mexe com essas coisas, Rosa? Não sabia. Eu com o quê? Mexo com o quê? Eu mexo com o Evangelho, eu mexo com o Novo Testamento, eu mexo... Aí mostrei os meus livros. Vocês estudam o Novo Testamento também? Espírita também estuda o Novo Testamento. E como estudamos? É toda a nossa base, não é isso, gente? É toda a nossa base, que Kardec pega o Evangelho segundo o Espírito do início ao fim, é o quê? É o Novo Testamento. Não é? Mas o Novo Testamento explicado à luz da doutrina espírita, à luz de Jesus, à luz dos ensinamentos de Jesus. Então, acho que o grande, não digo a palavra perigo, não, mas acho que o grande peso que nós espíritas carregamos e a nossa grande dificuldade nessa tarefa de ser espírita é nós rompermos com o homem velho, que nós somos ainda, mas que estamos lutando para não sermos mais, haja vista estarmos aqui, esse salão cheio,
Quando eu subi, que eu vi pessoas entrando, eu intimamente eu disse assim, meu Deus, graças a Deus, nós já estamos vendo uma luz no fim do túnel. Quando nós entramos numa casa espírita para assistir a uma palestra, é porque nós já estamos mudando. Nós não somos mais aqueles do passado. Ainda temos, carregamos uma malinha ainda cheia. Esse homem velho ainda carrega uma malinha cheia de más tendências. As más tendências do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do melindre, da maledicência, como nós ouvimos ainda há pouco, não é? A maledicência, então, é uma coisa muito difícil da gente romper, né, gente? Muito. Vocês escutaram ontem, não sei qual foi o horário, né, que eu quase não vejo muitos programas, não, porque a gente está sempre tendo que estudar, graças a Deus, né? As tarefas nos são dadas, a gente tem que estudar, né? Então, nisso a gente vai se reformulando. Então, eu estava ouvindo, acho que foi no Jornal da Tarde, não sei, alguém falando que a fofoca faz bem para o ego, desestressa. Vocês viram alguma coisa da tarde na televisão? Desestressa. Então, essa fofoquinha do trabalho desestressa. Gente, olhem quanto essas fofocas prejudicam uma pessoa. Promovem um ambiente de desarmonia, de desonestidade, de falsidade, não é? Então, que a gente possa calar. Se a gente não puder ou deixar de ouvir, porque não somos surdos, mas pelo menos que a gente cale, feche a nossa boca, enche a boca d'água, como nos disse o Chico, enchamos a nossa boca d'água para não falar. Com boca cheia d'água ninguém pode falar, né? A água vai escorrer por aqui, né, gente? Né? Então, a gente fecha a boca e aquilo passa. A pessoa não encontrou em nós alguém para continuar com a fofoca, então vai procurar outro, mas a mim não. Então, o homem velho ele ainda carrega essa mala cheia disso tudo. Mas a grande dificuldade, como eu estava falando, é o homem, o espírita, estamos falando de nós, espíritas, rompermos com esse homem velho para assumirmos o homem novo que está diante de nós, e é só nós darmos a ele condições dele agir conosco. E ele vai agir conosco colocando por terra todas essas más tendências que nós carregamos. Porque nós viemos de quê? De tantas reencarnações passadas. Não sei quantas. Todos nós aqui não estamos nem na primeira, nem na segunda, nem os jovens que estão aqui diante tiveram 3 ou 4 reencarnações só. Somos espíritos milenares, carregando esses erros e sem ninguém legal para dizer para a gente, nenhuma doutrina que dissesse para a gente, mude. É pela transformação moral que nós vamos ser felizes. Nós ouvimos isso nas reuniões de assistência espiritual, ouvimos isso nos grupos de estudo, ouvimos isso nas mensagens que nós lemos, tanto nas palestras quanto na sala de passe, não, nas salas de estudo, nas reuniões mediúnicas. Então, a nossa tarefa nessa encarnação, daqui para frente, é isso, é tentar vencer as nossas dificuldades. Então, ser espírita, em resumo, isso está no Evangelho, e reconhece-se o verdadeiro espírita quando ele reúne todos os esforços para vencer as suas más tendências, para conseguir a sua transformação moral, que não é fácil. E nesse livro aqui, A Coragem da Fé, que todo mundo, quem é de grupo de estudo, está lendo, né? Aqui, tanto aqui no Regeneração, quanto lá no Joana de Ângeles, todos nós recebemos este livro para lermos, porque a coragem da fé
é alguma coisa que nós temos que ter. É uma expressão do nosso querer. Então, aqui o Dr. Bezerra de Menezes, ele vem nos falar que nós estamos sempre no caminho e no caminho da conquista. Principalmente os jovens, ele tem uma página aqui, uma página aos jovens. Por que a gente tem uma preocupação muito grande com os jovens? Porque eles estão tendo uma oportunidade muito mais cedo do que nós. Quantos de nós chegamos à casa espírita com 60 anos, estamos chegando com 70, mas, gente, é melhor chegar tarde do que não chegar nunca. Então, eles, jovens, estão tendo essa oportunidade de logo, de terem essa condição já de começarem a fazer essa mudança. Então, o doutor Bezerra, ele diz aqui, na página que ele faz aos jovens, ele diz que cada minuto, e é claro que isso não é só para o jovem, mas a gente fala dessa forma, assim, cada minuto no corpo, nesse corpo da gente, é um grande investimento. Daí a nossa preocupação de minuto a minuto em nos vigiarmos. Por quê? Deixa eu contar um detalhezinho para você que se sucedeu comigo ontem. O doutor Bezerra fala, inclusive, isso. Ele diz que nós estamos longe, apesar de todos os nossos esforços, nós estamos longe de sermos os missionários que pensamos já ser. Eu sou espírita, frequento a casa espírita, estudo, estou no grupo de estudo, faço parte da mediúnica, dou passe, recebo entidades e tal e tal. Então, eu ontem fui a uma loja comprar um produto natural para mim. Um produto para eu tomar, um produto que eu estou precisando, tomo sempre. Vou até dizer o que é, sucupira. Semente de sucupira para dores nas juntas, a idade, vai chegando. Então, já estou no 3º vidrinho, estou me dando muito bem. Então, vejam só, eu estudando o que é ser espírita. Eu estava no auge do estudo, finalizando meu estudo, que foi ontem. Entrei na loja e perguntei, se você tem semente de sucupira aí? Tem sim. Aí eu olhei, peguei um frasquinho, disse, mas você só tem desse laboratório? Gente, isso sucedeu comigo, hein? Tá? Comigo mesmo. Então, eu falei assim, só tem desse laboratório? Só. Aí eu, olhando assim o vidro, virei para cá, virei para lá, virei para cá. Aí falei assim, pensei, mas pensei alto. Não tão alto, não. Pensei de mim para mim, mas saindo o som. Aí eu peguei e disse assim, esse laboratório, estou achando que esse laboratório não é confiável. Eu falei. Aí a dona da loja escutou e disse para mim, o quê? Assim, o quê? A senhora está dizendo que nós vendemos coisas que não são confiáveis? Aí eu olhei para ela, falei assim, não, querida, eu não estou fazendo nenhuma crítica a vocês, não. Eu que intuitivamente, ainda usei a palavra intuitivamente, acho que o outro laboratório que eu estou acostumada a comprar é melhor do que esse, porque eu já usei esse aqui também. Aí, gente, olha a nossa reação ainda, olha as nossas más tendências presentes todo dia com a gente, a todo momento. Eu peguei, fiz um ar de pouco caso. Gente, eu estou assim, relatando para vocês, porque isso acontece com todos nós. Peguei, botei lá na prateleira e saí pensando assim, não vou comprar aqui. Vou procurar em outro lugar. O meu dinheiro ela não vai levar. E saí, e fui. Mas aquilo, eu saí da loja mal comigo mesma. Porque eu disse assim, gente, eu me senti melindrada por isso, só porque ela disse para mim isso. É claro que ela... Olha só, a gente sempre procurando os argumentos para nos desculparmos, É claro que ela não poderia também ter falado assim com um freguês, Mas... eu, como espírita,
que estou querendo mudar, que estou querendo minha transformação moral, eu teria que fazer o quê? Até comprar. Mas não, eu fui para um lugar bem longe, eu não peguei ônibus, não, mas andei no sol, eram umas 2h da tarde, fui lá numa lojinha e achei, comprei o que eu queria. É claro que era do laboratório que eu queria, bem mais barato. Tá? Aí a gente começa a argumentar. Valeu a pena. A gente sempre se desculpando, né? Valeu a pena, comprei R$5 mais barato. Então, mas olha só, mas nada disso tem valor para mim. Não adianta eu querer argumentar, porque a essência do meu comportamento não foi porque eu saí pesquisando o preço, não. Eu me ofendi com aquilo. Eu me ofendi com aquela resposta que ela me deu. Ela não foi tão agressiva comigo, ela foi assim, descuidada no falar dela com um freguês, porque quem tem comércio sabe que você não pode, falando assim também grosseiramente com os fregueses, né? Mas então, gente, olha só, então é o que o doutor Bezerra nos fala, nós estamos longe ainda de sermos as pessoas que julgamos ser. Porque eu faço caridade, porque eu frequento as reuniões mediúnicas, eu tenho a proteção dos espíritos, mas nós, no nosso íntimo, nós sabemos o quanto precisamos mudar. O quanto nós precisamos mudar. Então, a nossa proposta, na nossa encarnação, nessa presente encarnação como espíritas, porque é uma felicidade nós estarmos numa casa espírita professando essa doutrina, que ela é ao mesmo tempo científica, filosófica e religiosa. Ela não consegue se desintegrar desses 3 aspectos importantes. E daí o grande valor dessa doutrina, porque tudo foi comprovado através de discussões, de grandes pensadores também, comprovado cientificamente, e como tudo em a natureza nos leva a Deus, ela é uma religião. Não é? Então, é isso que nós precisamos fazer, fazer a nossa transformação, sempre. Nós, por exemplo, vamos assim pensar, o seguinte, nós estamos nos aproximando do Carnaval. Nós sabemos que paira no ar, nesse período de Carnaval, uma atmosfera profana, porque o Carnaval é uma festa profana. Ninguém vai dizer que é uma festa de alegria, que é uma festa onde a gente curte, é uma festa profana. Por quê? Onde se bebe, onde quase se fica despido, onde se permite toda a sorte de delinquência. Infelizmente, nós não estamos falando isso em tom de crítica, nós estamos fazendo em tom do que nós observamos. Não é? Então, é uma festa profana. Então, em toda a atmosfera, nós sentimos o peso da espiritualidade baixa, da espiritualidade inferior, que está ainda, não conhece, é ignorante ainda, não conhece a espiritualidade, tá? Estou falando aí espiritualidade, não conhece ainda os valores espirituais. E alimentados, como a Brenda falou ainda há pouco aqui, em sintonia com os encarnados, que também ainda não despertaram para os valores espirituais, para os valores do espírito. Quando a gente fala espirituais, as pessoas não pensam assim. Valores espirituais são valores do espírito, que cada um de nós tem essa essência. Não é? Então, os valores do espírito não são os valores da carne. O Carnaval, nós vamos ver valores da carne, valores da matéria, sensualidade, bebidas alucinógenas, tudo isso que faz com que o homem saia do seu estado
de lucidez para a não lucidez, para a invigilância. Quantos devem se arrepender mais tarde dos excessos que cometeram nesse período? Não é? Então, nós precisamos parar para pensar, porque é necessário que formemos uma mentalidade espírita. A mentalidade espírita não é ser espírita, vir ao centro espírita, frequentar reunião, dar passividade, dar passe. Isso não é mentalidade espírita. Isso é uma frequência ao centro espírita. A mentalidade espírita é uma coisa intrínseca. É uma coisa que a gente tem que formar. Como a gente forma em nós mesmos, e temos que formar nesse mundo que nós estamos vivendo uma mentalidade ecológica, não é? Porque ou você forma em você uma mentalidade ecológica, ou nós seremos os sofredores por nós mesmos, pela Terra estar nas condições em que se encontra, e que, se nós não mudarmos, vai ser pior ainda daqui para frente. Então, nós temos que formar em nós uma mentalidade espírita. E essa mentalidade espírita, primeiro ela é formada pelo estudo metódico e didático. Que a doutrina espírita ela tem um estudo metódico, quando nós sabemos que temos que estar em grupos de estudos, e também a parte didática. Ninguém aqui vai sentar numa reunião de prática mediúnica antes de conhecer a codificação. É a mesma coisa, você vai para um laboratório de química, já para começar a fazer lá composições, experiências de tal substância com essa, pode dar errado, claro que vai dar. Se você não tem o conteúdo teórico, vai dar errado. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você está brincando ali. A mesma coisa é também o estudo da doutrina espírita. Primeiro, ele tem que ser metódico. Depois, ele é didático. Ele é didático e metódico ao mesmo tempo. Metódico, porque ele tem que ser feito com afinco, com seriedade, com compromisso, com frequência. O que adianta você pegar um livro, você lê de qualquer maneira, olha, folheia, me disseram que esse livro é muito bom, eu vou pegar o Evangelho, que essa página é boa. Mas, se você lê somente para aquele momento em que você está precisando, que você consegue desaguar um pouco a sua aflição, mas você tem que estudar, porque você estudando, a doutrina espírita ela trata de todos os problemas gerais da vida. Então, você estudando a doutrina espírita, você se prepara para a vida. Para os embates, para as nossas provas, para as nossas expiações, para tudo, para o nosso trabalho, para a convivência com o nosso trabalho. Nós espíritas, o nosso comportamento tem que ser um comportamento diferente dos demais. Porque nós ouvimos a todo instante, mas não ouvimos orientações das pessoas que aqui falam, não. Porque as pessoas que aqui falam, as pessoas que estão à frente das outras tarefas, são pessoas que estudam, que também já estão procurando modificar o seu comportamento. Não é? Então, passam para a gente isso. Então, voltando a dizer sobre o carnaval, nós espíritas já temos que começar. Não podemos brincar carnaval, nos fantasiar filho, comprar fantasia para filho, levar filho para matinê. Porque, gente, se nós sabemos que o carnaval é uma festa profana, nós vamos bater palma para isso? Vamos? Não. Nosso comportamento vai ser diferente. Que nós podemos fazer um retiro, fazer uma viagem. Vou viajar, vou para a região dos lagos. Geralmente as pessoas falam para a região dos lagos, não é? Fica assim de gente, mas vai. Né? A volta é assim, mas vai. Tudo bem. Mas nós não podemos, porque estamos longe, ou porque seja um período
que eu vou viajar, eu acabar me permitindo a atitudes e a comportamentos que não fazem parte mais dessa mentalidade espírita a que eu me proponho. Eu estava ouvindo uma vovó que é espírita. Eu fui lá em Niterói ontem, comprei uns rolinhos de serpentina e de confete para meu netinho, porque eu dei para o outro, quando o outro já era pequenininho, comprei para ele também. Aí eu fiquei, olhando, assim, meu Deus, não tem nada de mais nisso, comprar confete e serpentina. Realmente, qual é o mal que há nisso? Você está praticando? Não, mas eu estou aplaudindo uma situação que não é mais para nós. Porque nós sabemos que a espiritualidade inferior está presente nisso tudo aí, nesse período todo. Então, eu preciso, nesse período todo, estar em prece, fazer culto do Evangelho no lar. Mas eu fazer culto do Evangelho no lar no carnaval, eu tenho que ligar a televisão, que eu quero ver qual é a escola que vai ganhar. Aí perde-se noites de sono. Doutor Bezerra de Menezes está esperando que está contando que nós possamos fazer a nossa parte como encarnados aqui na Terra. Porque quando nós queremos, nós pedimos tudo a Ele. Saúde, que me cure disso, que me cure daquilo, que me tire esse desespero, que me faça isso, faça aquilo. Mas na hora que Ele precisa ter de nós os fluidos vitais. O que são fluidos vitais? Fluidos de vida. Fluido de vida na Terra, de vida material. Ele precisa desses nossos fluidos para irmãos nossos, encarnados ou desencarnados, que estejam nessa faixa vibratória inferior durante o carnaval. Vocês sabiam? É claro que sabiam. Só talvez as pessoas mais novas na doutrina, que talvez não tenham ouvido falar ainda, ou já. Me desculpem se eu estou assim, me precipitando em afirmar isso. Que no Campo de Santana, pode me corrigir, tem o Campo de Santana lá no Rio, todo mundo conhece. Espiritualmente falando, Dr. Bezerra de Menezes construiu um hospital espiritual para socorrer as vítimas do carnaval, através da droga, do álcool, das brigas que terminam em morte, porque esses espíritos não esperavam desencarnar e desencarnam. Então, doutor Bezerra conta com a gente, com a nossa disciplina, com a nossa doação, com a nossa boa vontade, para que a gente possa estar em casa, não o tempo todo ali orando, não é? É claro que nós vamos ter, quem quiser fazer alguma coisa em casa, um churrasquinho, nada disso impede. Mas vamos evitar as bebidas, vamos evitar a brincadeira, não é? Por quê? Porque, gente, nós somos espíritas, nós optamos, nós queremos ser espíritas. A doutrina espírita não obriga ninguém a nada, não vai à rua chamar para dentro da casa espírita. Não vai para... Nós só vamos para a praça pública para fazer a divulgação da doutrina através das feiras de livros espíritas. Então, quem aqui chega por livre e espontânea vontade. Então, o nosso comportamento espírita há de ser observado atentamente. E são orientações que os espíritos nos dão. Então, essa mentalidade espírita que nós temos que criar, ela, é claro que ela tem que ser paulatinamente. É como a nossa amiguinha falou no início, a gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Talvez muitos de nós aqui, no carnaval, a gente vá a um lugar que vai assistir, vai ver, não sei, eu estou falando, mas talvez não, graças, se Deus quiser, não. Então, essa é a queda que nós vamos ter para nós nos arrependermos depois. Por que eu fui?
eu também posso contar um relato que eu passei o ano passado, no Carnaval, na terça-feira de Carnaval. Eu combinei com 2 pessoas, amigas minhas espíritas, para nós assistirmos um filme lá no Plaza. Eu realmente não sabia, acho que se eu soubesse que estava um tumulto tão grande ali em frente ao Plaza, eu não iria, não é? Porque eu sou medrosa beça, gente. Vocês não podem nem imaginar como eu sou medrosa com confusão na rua. E fomos, tudo bem. Assisti o filme muito bom, O Discurso do Rei. Não sei se vocês lembram desse filme. E aí, na volta, gente, passamos por aquela gente toda fantasiada, e corta daqui, passa para lá, e passa por baixo de corda, e não sei o quê. Gente, teve um dado momento que eu comecei a passar mal. Eu comecei a me sentir tão mal, eu pensei que eu ia ter uma coisa, que eu ia cair ali. Mas eu não estava, eu estava, inclusive, andando rápido para sair daquela confusão toda e pegar logo o meu ônibus ali no terminal. Gente, eu suava frio. Eu senti tudo que vocês possam imaginar. O que foi isso? Uma influência. Que eu captei. Como médium, eu captei uma influência. Isso não pode ter acontecido comigo? Pode. Eu me expus. Então, minha gente, romper com esse homem velho é difícil, mas é tarefa para os fortes. A doutrina espírita é a doutrina dos fortes. Está aqui, A Luz do Consolador, escrito pela irmã Ivone do Amaral Pereira. Ela não psicografou, não. Ela escreveu como espírita mesmo, como seguidora da doutrina espírita, que ela defendeu de todas as formas a doutrina. Então, tem um capítulo aqui que ela intitula de a grande doutrina dos fortes. Então, ela começa a falar, assim, relatando, porque ela foi de tudo dentro da doutrina espírita, né? Ela foi médium, suicida por várias encarnações. Quem leu alguma coisa sobre ela vai ver a luta que ela, como espírita, teve para conseguir êxito, porque ela fracassava. Várias, ela ia ao suicídio, várias, até que um espírito ligado a ela no passado disse assim, não, eu vou patrocinar a tua encarnação, com a ajuda dos espíritos protetores de Jesus, para você não mais cometer esse ato de suicídio. Mas foi uma luta muito grande para ela. Mas ela, gente, ela compreendeu tão bem essa proposta, ela foi tão assim... aberta às orientações dos mensageiros espirituais para com ela, que ela não fracassou. O espiritismo, esse espiritismo moderno, atual, contemporâneo, deve muito a ela. Ela tem obras, romances maravilhosos. Memórias de um Suicida é dela. Sexo e Destino é dela? Não, Sexo e Destino não é dela, não. Memórias de um Suicida... Devassando o Invisível, livro maravilhoso, Dramas da Bretanha e tantos outros. Esse aqui, ela não psicografou, não. Isso aqui foram relatos dela, da vida dela de espírita, dentro da casa espírita, como atendente fraterna, como pessoa que saía para ajudar as pessoas doentes, como estudiosa da doutrina, e não tinha muita cultura, não, hein? Não tinha, mas se esforçava, se doava aos mentores. Ela sabia, os mentores a usavam. O doutor Bezerra de Menezes a usava muito como médium em desdobramento para ir até a espiritualidade, trazer os espíritos, doutrinar espíritos em desdobramento. Isso não é para qualquer um. Não é? Então, ela aqui fala que a nossa doutrina é a grande doutrina dos fortes. Como o cristianismo foi no passado. Jesus veio em meio a toda aquela parafernália de Roma, né?
autoridade, traições dentro do próprio império, todo tipo de degradação moral existia permissivamente. E ele veio romper com aquilo tudo. Ele escolheu 12 homens. Ele não escolheu 12 anjos. Ele escolheu 12 homens simples, comuns, como nós. Mas que ele tinha certeza que eles iam suportar nos ombros aquela volumosa tarefa de divulgar a doutrina dele. Que, por enquanto, na época, era apenas a boa nova. Mas ele prometeu que, mais tarde, viria o Consolador, que é o Espiritismo. Que viria o Consolador para esclarecer, para ensinar o que ele não pôde ensinar naquela época, devido à ignorância espiritual ainda das pessoas. Né? Então, ela aqui fala, eu confesso a vocês que quando eu li isso aqui, li a primeira vez, me emocionei bastante como espírita, li pela segunda vez, me emocionei também bastante. Ele teve voz, ele teve comandos. Ele lançou ordenações de comando que nenhuma pessoa fraca na época e hoje iria conseguir receber e praticar. Então, a primeira grande ordenação foi essa. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Eu escutando esses dias também na televisão, um desses, não sei se foi Parreira ou Filipão, falando que já se começa a errar quando se quer agradar a todo mundo. Aí essa frase aí ficou na minha mente, porque eu tenho muito disso. Entendeu? Eu quero agradar todo mundo, eu não gosto de dizer não, eu tenho medo de dizer não. Não é que eu não goste só, eu tenho medo de dizer não para as pessoas não gostarem do meu não. Aí eu fico naquela dúvida. Eu sou assim, infelizmente, mas eu tenho que vencer isso. Né? Então, ele disse isso. Quando se quer agradar a todo mundo, está tudo errado, se faz tudo errado. Porque um quer de um jeito, o outro quer do outro. Aí, por fim, esse que quer agradar a todo mundo já não sabe o que vai fazer. Assim tem que ser na casa espírita. Não se pode agradar a todo mundo. Tem que ser sim, sim, não, não. Por quê? Porque é obrigação de quem dirige uma casa espírita, seja aqui, lá, colar, ter as normas doutrinárias, os postulados espíritas, a doutrina espírita à frente de qualquer opinião. É claro que isso desagrada a todo mundo que acha que as coisas hoje têm que ser diferentes e tal, porque o jovem, porque isso, porque aquilo outro. A gente ouve isso, entendeu? Mas nós temos que... Jesus disse isso. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Em verdade... Olha outro comando revolucionário. Em verdade te digo, ele disse para os apóstolos dele, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Deixou todo mundo confuso quando ele disse isso. Como? Porque se vós não amais senão os que vos amam, que méritos haveis de ter? Porque a gente só acha que tem que amar quem nos ama. Quem não me ama, está lá, não quero nem saber dele. Então, gente, o Espiritismo, assim como o cristianismo, é a doutrina dos fortes. Só aceitou isso aqui quem era forte. E nós, espíritas, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo, nós temos que também ser fortes. Ter ânimo, nós não podemos desanimar de nada. O ânimo é uma falta, porque nós somos perfeitos, nós temos inteligência, nós temos saúde, nós temos nossos braços, nossas pernas, nossa visão, nós temos tudo. Então, não podemos desanimar. O desânimo é uma falta, está no Evangelho, não é? E me falta, assim, deixar mais claro para nós, nessa condição de sermos espíritas,
é que muitas pessoas, quase que ninguém que conhece a doutrina espírita, pensa a doutrina espírita como ela é. Estudada dentro da essência da codificação feita por Allan Kardec. Aliás, nós temos até que, quando as pessoas dizem assim, o Espiritismo foi Kardec que criou, foi Kardec que fundou. Não, nós temos que corrigir essas pessoas. Não, olha só, não foi ele que fundou nem criou, não. Tá? Ele codificou, ele recebeu as orientações espirituais, organizou metódica e didaticamente em 5 livros, porque o 6º livro, Obras Póstumas, foi depois da morte dele, né? Então, meus irmãos, quando alguém... Tem muitas pessoas que pensam que vão... Quando a gente até convida para vir ao centro, elas estão desesperadas e que nós convidamos, elas dizem assim, não, eu não vou para centro espírita, não. Deus me livre, tenho medo. Mas medo de quê? Você não vai a uma igreja? Você não assiste a um culto? Você não assiste a uma missa? É muito mais do que isso lá. Então, nós queremos dizer para todas as pessoas que a doutrina espírita, a prática espírita, ela dispensa tantas coisas que as pessoas pensam que aqui tem. Mesa branca. O seu espiritismo é de mesa branca? Me perguntam, se eu sento de mesa branca, nem branca, nem preta, nem amarela. Existe uma mesa de madeira que é só para as reuniões mediúnicas e para os grupos de estudo se sentarem. Porque eu pensei que fosse de mesa branca. De mesa branca eu ainda vou. Então, está aqui nesse folhetinho aqui que às vezes a gente ganha na feira e a gente engaveta e a gente não lê. Mas aqui tem tanta coisa maravilhosa para a gente, tanta coisa que nos esclarece, nos elucida. Tá? Prática espírita, está logo aqui, ó, nessa página aqui. Vamos rever isso em casa, tá bom? Vamos tirar do fundo do baú, de algum lugar. Eu também custei achar o meu, tá, gente? Prática espírita. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota, nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos. Nós estamos aqui com a nossa roupinha que nós viemos de casa. Paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, quer dizer, não adota nada disso, tá, gente? Amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos rituais ou formas de culto exterior. Ninguém vê isso aqui, vê? Nós só ouvimos falar que nós precisamos fazer a nossa transformação moral. É esse o nosso lema, é essa a nossa meta como espíritos imortais que somos. O Espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. Por isso é que antes da gente convidar para grupo de estudo, antes de convidar para isso ou para aquilo, a gente vai assistir a palestra. Se você se agradar, se você gostar do que ouviu, com certeza você vai ficar. Se você não se agradar, aí a gente sempre diz assim, mas eu tenho certeza de que você vai se agradar. Meus irmãos, nós estamos terminando o nosso estudo desta tarde, e desejamos que nós possamos, assim, rever o nosso comportamento, dia a dia, hora a hora, para saber se eles coadunam com o espiritismo que nós professamos. É claro que nós vamos ter quedas, recaídas, mas o importante é querermos a nossa modificação, é querermos professar realmente os postulados dessa doutrina que é o maior tesouro que nós já encontramos na nossa vida.
Hoje eu digo, eu sei o que eu quero para mim. Eu quero para mim o Espiritismo. Muita paz para todos.